Bom dia, amigos ouvintes. É com muito prazer que eu começo a live de hoje e sempre com as mesmas intenções. Não tenho pensamento algum de me aparecer, esnobar alguma coisa, até porque eu sou uma pessoa simples, né? Desculpa. E o meu interesse é buscar coisas que é real. Porque o que eu não recebo de homens, não. Eu não recebo de um canudo de formatura. Eu recebo com as habilidades que tenho, né? De passar a minha vida toda, desde criança, né? Procurando encontrar Deus. Certa idade eu vi que isso seria impossível, né? Vê-lo pessoalmente, mas passei com a busca, com os esforços, ter certas condições de que horas ele vem me atender, né, através dos seus trabalhadores. Porque vocês notem-se que todos os grandes empresários, o que vai crescendo ao seu redor são funcionários, né? Não porque Deus não dê conta de fazer tudo sozinho, se ele quiser. E com um olhar ele faz tudo isso. Mas é para dar aparência dessa parte, de certa forma, negativa. Claro que não é, né? A sua totalidade. Mas, de certa forma, o negativo, não um termo de energia, que o negativo passa a ser até essencial, mas que produz coisas que pode ser negável, entendeu? Mas para ficar baseado com a imagem, então é assim que se funciona aqui na Terra. E como na live de ontem nós estávamos falando sobre milhões de anos atrás, que vem trazendo mudanças contínuas, mas geralmente numa faixa de 100 anos, né, que as coisas maiores se acontecem. E cresce o desenvolvimento na cerca do espiritual com o material, algumas coisas de olho nu, né? Você passa na cidade há muitos anos e depois torna passar por ali, ou até intenciosamente um desejo de revê-la, né? Ou tem algum parente, algum amigo. Mas com vários anos, você chega lá, às vezes, se a cidade é boa nos seus desenvolvimentos, dificilmente até você vai encontrar um endereço com facilidade, né? Alguns têm boa memória, então acha fácil. Mas tem outros que falam, mas onde? Parece que era aqui. A cidade cresceu muito, modificou muita coisa, mas você não viu ela crescendo assim, lentamente, em câmara lenta. Não. Teve um tempo, teve projetos, teve pessoas capacitadas dentro da área. Quanto melhor, mais sofisticada é a construção, ela tem engenheiros que fica garantindo que ela esteja realmente perfeita, né? E até culpado se ela vier a ruir um certo tempo. Não é mesmo? Então, tudo que Deus quer que nós saiba está em volta de nós. Tudo colocamos aí um ponto entre aspas, né? Porque
tudo aquilo que podemos ter acesso. Porque há algo de Deus que ele tem para nós, mas que ainda não deu esse direito de termos esse acesso. Por isso que um fala, o outro desacredita, ele mesmo falando a verdade, mas ele não tem poder de adivinhar, né? Então ele vai ter a verdade como mentira, assim também como ele pode tomar uma decisão de ter a mentira como verdade, certo? Porque se aqui na Terra tivesse só a verdade, não precisaria essa galáxia ter mosquito, ter cobras, ter escorpiões, mas nada disso. Porque o que Deus quer e exige de qualquer galáxia é pureza, verdade, certo? Santidade ele exige quando estiver fora daqui. Porque aqui, eu digo sempre, aqui você está perdendo todo o seu tempo se você estiver correndo atrás de santidade. E sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse para não querer ser demasiadamente justo. Não é que não precise ser justo. É que não vai conseguir ser justo. Perfeitamente justo, não. Alguém vai pisar no seu pé. Alguém vai jogar uma pedra na sua janela. E se uma dessas coisas que eu disse não acontecer, vai acontecer coisa talvez pior, ou menor, mas diferenciada, de maneiras que você, às vezes, vai conseguir superá-la, ou, quem sabe, não, né? E isso vem te tirar o sossego, tirar o seu grau de paciência e é onde acontecem tragédias, né? Aí. Então, já vem dos próprios habitantes. Nós vemos coisas que na Bíblia, de certa forma, isso depende do jeito de ver, porque eu digo que a Bíblia em si, ela toda é divinamente inspirada por obra e graça do Espírito Santo. Isso significa o quê? Significa que ela toda é proveitosa. Agora, tem parte de um bom alimento que você não pode aproveitar e faz parte dele. Mas ele serve para compor em si esse alimento. Vamos aqui fazer a melancia. Né? A melancia. Dentro dela existe a semente. Você, para usá-la, você vai cortá-la nos tamanhos que você acha que é o normal, quer dizer, uma mão de obra que você está usando, mas lembrando-se que a casca, a parte inferior dela, está do lado de fora, vai ter que, de certa forma, ser descartada. E você está sabendo também que a semente, que pode até dar segmento a você ter outras melancias, mas você vai ter que tirar. Mas não faz parte da mesma? Faz. Mas essas duas partes que eu citei, ela não tem condições para a gente fazer o mesmo uso que vamos fazer daquela seiva, né, que é escolhida por nós. E assim todas as coisas, não é? Então, se você quer ter um frango, vamos supor que você tem espaço, né? E como nós fazemos aqui na nossa casa, nós temos aqui um pequeno espaço, mas tem uma casinha muito bem feita, onde nós parcelamos eles, assim, de 12, de 10, para ter frango sempre, né? Que não nos dá nenhum trabalho. Mas para tê-los,
Nós temos que lembrar que ele toma água, né? Tem que alimentá-lo e também algumas saídas pelo caso de uma doença que pode aparecer. Porque se começar a aparecer, ele vai ter que tomar remédio também, né? Não é só pôr ele lá dentro e mais tarde, daqui 2 meses, eu vou abater e comer. Tem um processo. Já começou da estrutura do local dele ficar, não é? Aí depois vem a forragem, para ele não pegar friagem, para ele ter saúde e sobreviver. Depois dessa forragem, você já tem que estar de olho que a certo tempo tem que haver uma troca dessa forragem. E falando da água novamente, do alimento, né? Até se porque eles sendo muitos, eles cismam, às vezes surtam, algum deles, e começa a bicar, ofender outros. E aí sai o sangue, ele é feito em laboratório, ele é acostumado com ração, tem um cheiro de carne e tal. Eu já criei muitos frangos, né? Tenho experiência nisso. Ajunta todos a comerem aquele. Que conforme seja a quantidade, em poucos minutos ali, está detonado. Eles comem até as penas dele, certo? Então tem um devido cuidado que chega a colocar pessoas da seguinte forma: eu não vou mexer com isso, não compensa. Veja, eu gasto com ração, gasto com locais, gasto com forragem e com remédios e manuseio ainda. Não compensa. Mas compensa. Você entendeu? É porque às vezes nós queremos coisas fáceis. E aqui na Terra não tem coisas fáceis, não. Aqui fáceis, aqui, entre aspas, até certo ponto. Se a pessoa quiser ver vida fácil, aqui ele vai ter que roubar. Ele vai ter que pegar o que é do outro. Sair para que ele não tenha trabalho. E isso aí já vem correndo um monte de riscos. Pisou a lei, bancou um tremenda pilantra contra as pessoas que ele está fazendo isso, correndo o risco de ir para a cadeia, porque é roubo, certo? Além de que Deus não gostou nem um pouco da ação dele, de pegar o que é do outro. Aí ele vai acumulando um monte de horas falta de entendimento, horas, aquelas palavras, isso não tem importância. Eu já vi gente dizendo, não precisa seguir muito esses negócios de Deus, não, porque ele não é assim, não, ele não importa com essas coisas assim também, minuciosamente assim, certo? Eu já vi gente falando isso. Então, isso não tem importância, isso eu posso fazer, quem manda em mim sou eu, se pisar no meu pedaço eu vou revalidar, né? Eu vou revidar, certo? E isso vai acumulando um monte de coisas ruins ao nosso lado. Onde os urubus, os corvos, conhecidos de outros países, ajuntam, que Jesus diz, onde estiver o corpo, aí ajuntarão as águias. Apesar que a águia, que ele falou no sentido espiritual, porque a águia não come coisas que está decompondo. É só saindo sangue, só vivo. Por isso, os que seguem a Deus é comparado como águia. Mas Jesus usou águia ali no termo que gastava a revelação para isso. Mas, na verdade, em coisas que está se decompondo, ajunta sempre coisas imundas para comer aquilo ali. Certo? Então,
Então, em volta das pessoas que vai pegando essas tranqueiras, fazendo tudo que é mal, vai ajuntando em volta dele exatamente as coisas nojentas no sentido espiritual e que provoca a ira de Deus contra ele e até a sua própria casa. Aí nada mais vai dar certo, filho, não vai querer mais respeitar, ele não está livre dos acidentes, as doenças vão acumular na sua casa, os seus negócios não vai dar certo, você vende com prazos para um, ele te dá maior trabalho para receber ou nem paga, há mortes por questões de acreedores aí e tal, que está dando problema, até manda matar o outro, e está na nossa vista, meus irmãos, nós estamos vendo. Isso é um amontoado de coisas imundas, falando em ações, e até mesmo, por que não, usos mesmo, não é? Que vai aproximando na casa, que fica sem condições de que algo de outras galáxias, santos, venha te trazer, ou nos trazerem, que eu não estou me tirando dessa, certo? Aquele envio, aquele pacote, aquele presente que Deus está enviando para sua casa, que seria o antídoto, que seria o remédio que mudaria a sua vida. Muitas vezes a pessoa diz, mas eu só estou fazendo assim, certo? Assim, eu estou com muito cuidado. Mas será que não tem alguém paralelo a você, que você está dando cobertura por ser seu filho, por ser seu compadre, por ser seu amigo, por ser seu tio, por ser sua mãe, ou por ser seu pai, ou algo mais? Porque Tiago está falando lá, para não participar de erro dos outros, né? Que tornará participante com eles. Você vai dividir no meio. Será que os problemas que está vindo na nossa casa não é por causa de alguém que nós estamos patrocinando? Porque nós que dizem que está falando da palavra de Deus, a Bíblia, temos que ter o máximo cuidado nos ensinamentos. Certo? Por isso que Deus nunca escolheu um homem para vir ser o chefe de ensinamentos acerca do céu. Ele escolheu o Espírito Santo, quer dizer que tem mais, um Espírito Santo de verdade. Quer dizer, não é um bando de canalhas fingindo ser anjos e fingindo conhecer o céu por dentro e por fora. Parece até que ele encontrou com Deus. Bom dia, senhor. Hoje como é que está o dia para o senhor? Está indo bem ou o senhor está em problemas? É vergonhoso. É vergonhoso. Vamos que eu saia daqui agora e vá na tua casa. Por isso que as pessoas às vezes acham que sou louco. É porque quando a gente vê uma coisa desconhecida, uma coisa que está acima do acima, entendeu? Que leva a fracassar no nosso entendimento, só tem dois jeitos de falar. Ou é superdotado de inteligência, ou é um super louco. Só tem esses dois jeitos. E isso é o que mais chega. Essas coisas são fáceis de chegar. Nunca que alguém leva direto e fala, será que isso não deve ser Deus que tem mostrado para essa pessoa? Eu não estou falando desses profetas que tem por aí, não. Porque a Bíblia proíbe profecia depois de João Batista. Diz que morreu tudo ali, sistema profético. Então, se tem alguém profetizando, esse alguém não está lendo a Bíblia, não. Ele está jogando gato por lebre. Não estou falando da mensagem vinda de Deus através desse tipo de gente, profetas. Porque várias profecias fizeram nessa política, antes dela e tudo, e no final vira nada.
E aí vem ser desculpa. Não, foi porque faltou interpretação naquilo ou naquilo outro. Não faltou vergonha na cara e respeitarem melhor a Deus. Porque Deus não se deixa ser tocado pelo homem e muito menos em tua inteligência. Porque eu disse o meu pensamento não é o vosso pensamento, não. Isso eu vou usar minhas palavras. Vai devagar aí. Porque eu penso de uma forma e você pensa de outra. Você pensa com a carne e eu ajo com o espírito. Tem até um provérbio que criou no meio dos religiosos que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Pode estar até escrito na Bíblia, porque eu não sei ela toda de cor, né? Conheço bem ela, mas não assim. Como tem muitos aí que batem no peito e diz, conheço capa a capa. Eu concordo com ele. Ele conhece uma capa e a outra capa. Certo? Mas está para nascer o homem que desvenda os mistérios desse livro. Porque se ele fosse um livro qualquer, ele não seria esse livro, eu te garanto. Ele é o livro das revelações. Ele fala coisa que é impossível que possa acontecer. Mas é possível. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Eu venho falando de Arca de Noé, que não tem condições. Tira da cabeça. Ou então coloque no sistema revelado. Porque senão perdeu até a folha da Bíblia que escreveu aquilo. Por isso Jesus falou, não é lendo, é examinando. Ah, você está falando então que a Arca de Noé... Não, eu seria mais um louco, porque tem louco aí dizendo que foi formado o povo tudo de uma vez, um grãozinho de areia criou perninha, outro criou cabecinha, os olhinhos. Esse é o louco que nega a existência de Deus em suas fabricações, certo? Então, aí eu tenho certeza que tem muitos religiosos falando que aquele cara é o anticristo. Veja, ele nega até a construção da arca. Não, nunca neguei a construção da arca. Eu neguei uma arca que está pregada, escrita por fora da leitura, e a parte doce, a seiva, o alimento, a perfeição, a descoberta profunda acerca de Deus, que ele merece respeito. Tudo que nós formos para chegar a Deus tem que ser em alta definição. Essa é que está faltando. Essa é a arca. O que a Bíblia diz? Que Jesus é a arca da salvação. Você viu alguma tábua pregada em Jesus? Ou, sei lá, pregos? Ali está falando de algo que Deus estava armando para salvar uma geração diferente, porque aquela ele ia matar todos. Porque vinha lá do passado, como eu disse na live de ontem, em milhões e milhões de anos, teve seres ali típico humano que até canibais eram, certo? Que até hoje existe ainda canibais no nosso meio. O povo culpa os índios, que tem etnias que ainda tem esse uso. Não, tem no meio de nós. Há poucos dias atrás passou do jornal, pessoas comendo carne de gente e ainda vendendo como churrasquinho. E por que negar o passado? Por que não colocar que nós não vendo o passado, ele pode ter acontecido algo extraordinário, diferenciado. Nós temos que entender agora só que essas pessoas que estão ao nosso redor, que nós estamos enxergando ele fala e nós somos obrigados a engolir. É por isso que não chega a lugar nenhum. Aí Deus diz, você pode até ficar assim, mas quando você gritar, não vou te responder, não. É bíblico, viu? Se alguém lá dos religiosos falar assim, por que eu não leio versiquinho por versiquinho? Não, isso vocês já fazem, viu? E tem feito uma bagunça com o Evangelho de Deus. Escolhendo um versículo aqui, outro ali, outro lá, para dar combinação com a sua baderna. Você entendeu? Por exemplo, você quer tirar do bolso do outro lá algo que te interessa, você usa o inferno para ele.
Ou você faz assim, como o anjo da igreja. Isso é vergonhoso, isso é de brincadeira, eu falo com ironia. O anjo da igreja está falando, ou então, sabe o que vai acontecer com você? O fogo do inferno te espera. Porque está escrito que tudo que nós concordarmos, nós que está referindo, é eles lá. Os chefes do comando deles. Tudo que nós concordar na terra vai ser feito no céu. Mentira. Mentira. Deus daquela santidade, ou então Deus não é Deus. Esse Deus que estão falando, não. Porque esse Deus que está sendo pregado por aí nunca foi meu Deus. Nunca foi. Porque Deus é poder. Deus é civilização. Deus é coisa grande. É mais alto do que o mais alto do que o mais alto. E esse Deus que estão pregando é um deusinho assim, desculpa a expressão, um deusinho vira-lata. Você entendeu? Um Deus que eles ensinam do jeito deles e quer que Deus engula. Eles estão colocando, sem saber, por falta de revelação, uma tremenda blasfêmia, quando ele tenta ser grande, como diz Paulo, senta nos lugares celestiais, querendo ser Deus. Quer dizer, Deus, ele está querendo ser, né? Um Deus como esse, o Deus que fez tudo, do universo e tal, ele nunca vai nem imitar. A única coisa desperdiçada que tem na vida dele é as aparências desse Deus tão maravilhoso. Que tem a aparência de Deus aí revestindo lixos humanos. Certo? Eu diria que desperdição. Meu Deus. Colocar a imagem e semelhança de Deus, que Deus fez isso a ele não porque essas pessoas iam merecerem isso, mas Deus fez isso porque ele é muito melhor do que nós. Porque às vezes, em troca de uma agressão, nós damos uma pancada no indivíduo. Ou ele nos dá, né? Dependendo da altura que tiver chegado. Mas Deus não. Ele ainda tem paciência. Imagina se, conhecendo por divinas revelações, como eu não tenho isso como um privilégio, eu tenho isso como uma misericórdia de Deus. Se eu fosse Deus hoje, hein? Faz essa troca aí, só na mente. Deus falasse assim, olha, Ronaldo, você vai ser agora eu. Ou pelo menos quem gerencia esse mundo cheio de maravilha, galáxias, você vai ser o gerente. O que você fizer, está feito. Meu irmão, meu amigo, os primeiros que eu lascava a vida deles seriam religiosos, manufaturados, homenzinhos de tupete, vendedores de coisas de Deus, cobradores de viúva, vendendo pedacinho de pau, flores, buscando água do Rio Jordão, que sabe lá quem se vende lá, não estou falando que é mentira. E o povo, tudo tem um preço. Vai na sua casa, vende tudo quanto que tem você lá e faz a campanha do tudo e você amanhece rico. Tem gente na minha família que está vivendo uma desgraça de vida. Porque queimou tudo naquela fogueira diabólica lá que de santo não tem nada. Esse povo tem que tomar vergonha, respeitarem a Deus, porque senão o preço que eles vão pagar é muito grande. A menina que eu estou falando, ela sofre de bronquite, ela é trabalhadeira demais, ela trabalha até em 2 empregos, tá? Magrinha, doente. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dela que ela tem que doar tudo. Agora a casa dela caiu lá. Ó. Nós tínhamos ajudado ela a fazer a casa lá, né? Que deles lá só fizeram tomar. A casa caiu lá, ó. Né? Defesa Civil condenou o local e, felizmente eu não estou lá, né? É muito longe, senão eu faria novamente. Eu faria.
Mas puseram na cabeça dela que ela comprasse um tijolo lá, uma cruzinha daquela lá, que ela ficaria rica, aquele tijolo transformaria numa mansão. Transformou. A casinha que tinha foi pro chão. E ainda correndo o risco daquele tijolo cair na cabeça de uma criança e matar, né? Isso não é vergonhoso? Ou você vai continuar no evangelho como esse? Certo? Não estou insinuando para que saia. Porque esses elementos estão com tanto dinheiro que é capaz de pagar alguma para me processar. Certo? Aí vem se pregando também, sem revelação, a Torre de Babel. Alguns homens se ajuntam e dizem, vamos fazer uma torre que chegue até o céu. Usa a sua imaginação. Os burros, como é usada a palavra grosseira do mundo, os burros dos burros, ou o capitão dos burros, vamos supor, não chegaria a isso. A pensar, nem pensar, de construir uma torre que chegasse ao céu. Porque naquele tempo nem armações grandiosas de ferragens, de estrutura, estudo para engenheiro civil, alguma coisa assim, certo? Era só amontoando pedras, e aquilo ia fazendo escadaria, a escadaria ia funilando. Uma hora terminaria fino lá e... Eu garanto para você, não teve nenhum idiota ali naquele meio que pensou isso. Mas, moço, está escrito na Bíblia, por favor, você põe a gente doido. As coisas de Deus, elas são assim. Elas são difíceis o seu entendimento. Quando você vê uma coisa muito fácil, examine primeiro. Porque o muito fácil nem sempre vem de uma coisa que vai te dar segurança e proveito. As coisas boas geralmente são mais caras, mais difíceis de encontrar, você entendeu? Tanto que eles dizem, conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido. Olha aí eles vendo o preço. Quer dizer que um bom conselho merecia até, né? Quem sabe formar uma firma de conselhos e cobrarem, como estão fazendo aí, cantores de hino cobrando 60 mil reais para fazer show, com o nome de Deus. Quem sabe montasse uma firma como essa, que tem gente aí dando palestra diabólicas, porque não tem nada a ver com as revelações espirituais, até no estrangeiro. E você sabe quanto que custa uma palestra daquela? Algumas até mais de 250 mil reais. Certo? As coisas de Deus viraram comércio, mas ele tem o pagamento para dar para cada um. Amigo ouvinte, amamos vocês, certo? Pela paciência que tem de ainda a gente acompanha, né? Então, estar acessando, né? Deixe o seu like, por favor, e inscreve-se no canal. Entra nesse grupo que não é só eu que estou falando desse jeito, mas não. Está surgindo no mundo inteiro, porque o evangelho do reino tem que ser pregado. Essa porcariada que está acontecendo, isso vai desaparecer. Aí depois vai culpar que foi um anticristo que tomou as Bíblias, fez não sei o quê, proibiu falar em nome de Deus. Não foi o próprio Deus que está proibindo? Aonde está a cabeça dessa pessoa? Quem é mais forte do que é Deus para privar a palavra de Deus desse planeta? Está para nascer um inferno que faça isso? Então por que está acontecendo? É porque Deus é mau e quer deixar os outros se lascar? Não. É eles, é essas pessoas que esse evangelho vai ter que ser tirado. É esse evangelho pregado desse tipo que estão pregando. Vai ter que desaparecer. E vai tarde. Para mim vai desaparecer tarde. Quem dera se surgisse umas leis que levassem todas essas Bíblias embora. Eu ia ficar com um sentimento muito grande. Porque a minha eu não leio. Eu examino. Eu ia ficar. Mas ela ia ficar aqui, ó. O verdadeiro adorador de Deus, disse Jesus, adora a Deus em espírito e em verdade.
E quem é que vai fazer o evangelho sumir da terra? É Deus? É o anticristo, como diz eles? É o capeta? É quem? Não, são eles mesmos. Eles já sumiram com ele. Aliás, esse evangelho já desapareceu. Ele não tem mais na terra. Qual o evangelho que você está falando? Ah, claro que eu estou falando do evangelho revelado, né? Ele não tem mais, não. No meio de mais de 5 milhões de igrejas na terra, quem pode levantar a mão e dizer eu sou certo? Mas, no entanto, é assim. Eles estão usando dizer assim, Deus é o mesmo, por isso não tem problema não. Você pode ser da tal. Mentira. Deus não é o mesmo, não. Porque se fosse, eles estariam juntos. Poderia ter uma igreja numa esquina, outra noutra, mas toda igreja, como diz eles, né? Porque a igreja é nossa. O templo podia encher uma cidade para facilitar para os membros, mas era uma só. Seitas, vamos supor assim. Se estão separados e cada um tem a sua doutrina e diverge da outra, é porque o Deus não é o mesmo, vamos deixar de ir, né? Quer dizer, nós não, eles têm que deixar de ser idiota. Porque eles não vão chegar a lugar nenhum. Aliás, vão ser cobrados um preço altíssimo, altíssimo, qual, se fosse para pagar aqui comumente, como pagamos nossas dívidas, eles jamais conseguiriam pagar. Ah, mas eu preguei o evangelho, vai aparecer no dia de juízo. Nós pregamos, Senhor, na tua rua, nós, em teu nome, fizemos muita maravilha. Olha o que Jesus vai responder. Afastai de mim, malditos, para o fogo do inferno, onde está preparado para o diabo e seus anjos. Certo? Porque eu nunca vos conheci. Será que tem alguém aqui na terra que Deus não conhece? Tem. Que ele não reconhece. Certo? Como plano de resgate. Está fora, está arriscado a sua matrícula. E ele ainda acha que acha, né? É assim. Prezado amigo, como eu já disse, deixa o like, compartilhe, se inscreva, porque o que não servir para você, que você não concordar, está precisando um outro acima na esquina da sua casa. Porque eu não estou aqui brincando, amigo. Não estou brincando. Vocês vão ver coisas sair da minha boca que não é eu. Eu estou tentando atingir o alvo, mas uma coisa que te dê resultado. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus acima de todas as coisas, pedindo que visite a sua casa. Amigo, quando você levantar de manhã, abra a sua porta e olha para cima, olha para a natureza, olha em volta da sua casa, que algo que você não consegue fazer nasceu ali, certo? Que tem vida em si mesmo. Tudo através desse Deus que o povo, quase de modo geral, ainda não conhece, certo? Eu quero que Deus, você abra as suas portas e diz no Espírito, não precisa nem usar a palavra, a boca, Senhor, por favor, entre na minha casa, faça alguma coisa que me ponha a seu lado e que ponha na minha cabeça a maneira de interpretação que eu chegue até o Senhor. E algo vai mudar. Olha, conforme o tamanho da sua fé, como dizia Jesus, às vezes o cadeirante da sua casa pode até ficar de pé. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Doenças desaparecerem. Porque Deus, quando entra numa casa, ele arruma a casa. Ele não entra para fazer sua cabeça de maneiras diferentes. Porque Deus não precisa disso. Nem de nós ele precisa. Ele responde quando gritamos. Porque Deus, ele é o Deus da misericórdia e da paciência. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, acima de todas as coisas. Algo bom que aconteceu na minha vida, o mérito não é meu, é do Senhor. Eu agradeço com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.